E aí, pessoal, tudo sussa? Beleza. Bem-vindos a mais uma imersão profunda aqui do Deep Dive. Opa, e aí? Tudo certo. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, hein? A ligação, a conexão entre como a gente se sente, as emoções e o que se passa aqui na cachola, os pensamentos. Isso aí. E eu já vou te falar, viu? O material que você trouxe pra gente hoje, nossa, ele mostra como a nossa mente está sempre a milhão, criando, interpretando, às vezes até distorcendo a realidade. É verdade. A mente não para, né? Parece que ela tem vida própria. E o mais louco é que, muitas vezes, a gente confunde esses pensamentos, que são passageiros, com quem a gente é de verdade. Total. É como se a gente se perdesse no meio dessa tempestade mental e esquecesse quem a gente é lá no fundo. E aí, para começar a nossa imersão, eu queria te perguntar uma coisa bem sincera. Você já se pegou acreditando cegamente no pensamento que surgiu do nada, como se fosse uma verdade absoluta, inquestionável? Ah, com certeza. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Sabe, tipo quando você recebe uma crítica no trabalho e aquilo fica martelando na sua cabeça o dia inteiro. Sim, sim. Ou quando você vê um post nas redes sociais que te deixa pra baixo, remoendo aquilo sem parar. É, exatamente. Nessas horas a gente dá um poder enorme para um pensamento isolado e deixa ele influenciar totalmente o nosso humor, as nossas ações. É como se a gente desse a chave da nossa felicidade pra um pensamento aleatório. E a nossa missão hoje, mergulhando nesse material incrível que você trouxe, é justamente desvendar essa relação complexa entre pensamentos, emoções e essa ideia de identidade fixa que a gente costuma ter. A gente quer te dar ferramentas, insights práticos para você ter mais leveza, mais liberdade mental na sua vida. É isso aí. A gente quer te ajudar a entender que você não é refém dos seus pensamentos. Mas vai lá, preparado para essa viagem. Preparadíssimo. E já adianto que um dos pontos mais importantes que as fontes exploram é essa ideia de que a nossa mente é como uma máquina de contar histórias. Tipo uma novela mexicana. É, mais ou menos isso. A mente está o tempo todo criando narrativas, interpretando tudo que a gente vive, sente e percebe. E o problema é que a gente, muitas vezes, acredita nessas histórias como se fossem a realidade pura e simples, sem questionar. A gente cai no conto do vigário da própria mente. Exatamente. E o mais interessante é que essas narrativas, essas histórias, elas são super influenciadas pelos nossos hábitos de pensar, pelas crenças que a gente foi acumulando ao longo da vida, pelas experiências, pelos traumas e até pelo humor do momento. É como se a gente tivesse um filtro, né? Cada um com o seu, moldado pelas vivências. Isso aí. E, para ilustrar isso, pense numa situação bem comum. Você manda uma mensagem para um amigo e ele demora um pouco para responder. Quantas histórias a sua mente consegue inventar nesse intervalo? Nossa, um monte. Será que ele tá bravo comigo? Fiz alguma coisa rara. Ele não quer mais falar comigo? Paguei. Deve ter acontecido alguma coisa grave. Pois é. A mente adora preencher as lacunas com drama, né? Mas, na realidade, o seu amigo pode simplesmente estar ocupado sem sinal com o celular descarregado. O outro tá dormindo. Exatamente. Mas a mente, inquieta como ela é, já cria um monte de narrativas para explicar a demora. E essas narrativas, muitas vezes, refletem os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças mais profundas. Falando em crenças, as fontes mencionam como elas são poderosas na hora de moldar os nossos pensamentos, né? Tipo, se alguém cresceu ouvindo que precisa ser perfeito para ser amado, essa pessoa pode acabar desenvolvendo o hábito de se criticar o tempo todo por qualquer errozinho. É verdade. A crença de que eu preciso ser perfeito para ser aceito vira um filtro que distorce a percepção da realidade. A pessoa passa a enxergar só os defeitos, os erros, as falhas e ignora as qualidades, os acertos, os sucessos. A mente fica repetindo como um disco arranhado, frases do tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser feliz, eu vou fracassar. É um ciclo vicioso que se retroalimenta. A crença gera pensamentos negativos que geram emoções negativas que reforçam a crença. E as fontes também trazem o exemplo de alguém que já sofreu muito em relacionamentos passados. Essa pessoa, sem perceber, pode começar a acreditar que ninguém nunca vai me amar de verdade. E aí, quando ela entra no novo relacionamento, a mente já fica em estado de alerta, buscando sinais de que vai dar errado de novo. Qualquer coisinha vira motivo para desconfiança, para medo, para insegurança. Tipo, o parceiro faz um gesto carinhoso e a pessoa pensa, isso é bom demais para ser verdade. Ele deve estar escondendo alguma coisa. Ou então, o parceiro demora para responder uma mensagem e a pessoa já conclui. Sabia, ele está perdendo interesse, lá vem outro fora. É a mente buscando confirmar as crenças, né? Procurando evidências para sustentar a história que ela já criou. É como se a gente estivesse usando óculos escuros o tempo todo, a gente só enxerga o lado negativo das coisas. E o mais importante que as fontes destacam várias vezes é que a gente precisa entender que esses pensamentos, por mais reais que pareçam, não são a realidade.
Eles são como nuvens que passam no céu da nossa mente. Às vezes são nuvens densas, escuras, que trazem chuva e tempestade. Outras vezes são nuvens mais leves, que logo se dissipam. A gente não precisa se apegar a elas, se identificar com elas. A gente pode simplesmente observá-las passar. O problema é que a gente costuma se agarrar a esses pensamentos como se fossem a verdade absoluta sobre nós mesmos, sobre o mundo. A gente se funde com eles, acredita piamente neles. E aí a gente sofre. Sofre porque a gente está dando poder a algo que não tem poder real. Exatamente. Pensamentos são apenas eventos mentais, são produtos da nossa mente. Eles não definem quem a gente é. E como é que a gente faz para se libertar dessa identificação, dessa fusão com os pensamentos? Como é que a gente para de sofrer por antecipação, por causa de coisas que a gente nem sabe se vão acontecer? Uma ferramenta poderosa que as fontes mencionam é o mindfulness, a atenção plena. Mindfulness é tipo meditação. É um tipo de meditação, mas vai além disso. É um estado mental, uma forma de estar presente, de se relacionar com seus pensamentos e emoções de uma maneira diferente. Me explica melhor. Imagina que você tá lá, de boa, tomando um café, e de repente surge um pensamento negativo, tipo eu vou ser demitido. Em vez de se desesperar, de entrar em pânico, de começar a remoer todas as possibilidades catastróficas, você simplesmente observa esse pensamento com curiosidade e sem julgamento. Tipo, olha só, ela vem à minha mente inventando de novo. Isso. Você reconhece o pensamento, dá um nome para ele, pensamento de demissão. E aí você se pergunta, esse pensamento é útil para mim agora? Ele está me ajudando a resolver algum problema? Ou ele só está me causando sofrimento? É como se a gente criasse um espaço entre a gente e o pensamento, né? Em vez de se afogar nele, a gente observa ele de fora. Exatamente. E aí você pode escolher como lidar com ele. Você pode simplesmente deixá-lo passar, como uma nuvem no céu, ou você pode gentilmente redirecionar sua atenção para algo mais positivo, mais construtivo. Porque no fim das contas a gente não controla os pensamentos que surgem na mente, né? Mas a gente pode escolher em quais pensamentos a gente quer focar. É isso aí. A gente tem o poder de direcionar nossa atenção e o mindfulness nos ajuda a treinar essa habilidade. E as fontes também falam sobre a importância de entender que a realidade não é absoluta, né? A gente tende a achar que todo mundo enxerga o mundo da mesma forma que a gente, mas não é bem assim. Cada um tem a sua própria lente, né? Cada um interpreta a realidade a partir das suas experiências, das suas crenças, dos seus valores. As fontes dão uns exemplos bem legais para ilustrar isso. Tipo, duas pessoas recebem a mesma crítica no trabalho. Uma pessoa pode ficar super chateada, se sentir um fracasso, já outra pessoa pode encarar a crítica numa boa como uma oportunidade de aprendizado. A crítica é a mesma, mas a interpretação, a reação emocional é totalmente diferente. E essa diferença se deve, em grande parte, à história de vida de cada um, à forma como cada um aprendeu a lidar com o sucesso e o fracasso. E tem outro exemplo que eu achei bem interessante. Duas pessoas veem um cachorro na rua. Uma pessoa pode sentir medo, querer atravessar a rua para evitar o cachorro. Já outra pessoa pode ficar super feliz, querer fazer carinho no cachorro. E, de novo, a diferença na reação se deve às experiências passadas. A pessoa que tem medo pode ter sido mordida por um cachorro na infância. Já a pessoa que gosta de cachorros pode ter crescido com um companheiro canino, cheio de amor e lambidas. A gente carrega as nossas histórias, os nossos traumas, nossas alegrias, e tudo isso influencia a forma como a gente enxerga o mundo. E as fontes alertam para a gente tomar cuidado para não confundir essas interpretações, essas histórias que a gente cria com a realidade objetiva. Às vezes a gente está tão preso na nossa própria narrativa que a gente nem questiona se aquilo é realmente verdade. E aí a gente sofre à toa. Sofre por coisas que, na verdade, só existem na nossa cabeça. Então como é que a gente faz para não cair nessa armadilha? Como é que a gente separa os fatos das interpretações? As fontes sugerem que a gente cultive o hábito de se questionar, de duvidar dos nossos próprios pensamentos. Tipo, será que isso é realmente verdade? Ou é só a minha mente me pregando uma peça? Isso. E é importante ir um pouco mais fundo. De onde vem esse meu pensamento? Que experiência do passado pode estar influenciando essa minha interpretação? Faz sentido. E a gente também não pode esquecer que o nosso estado emocional no momento influencia a forma como a gente interpreta as coisas, né? Com certeza. Se a gente está num dia bom, tranquilo, a gente tende a ver o mundo com mais leveza, com mais otimismo. Mas se a gente está estressado, ansioso, a gente tende a interpretar tudo de forma mais negativa, mais pessimista. É como se a gente estivesse usando lentes diferentes para enxergar o mundo. Exatamente. As emoções são como filtros que podem distorcer a nossa percepção da realidade. E as fontes falam bastante sobre o sofrimento, né? Sobre como a gente muitas vezes cria sofrimento desnecessário para a gente mesmo. É verdade. E elas trazem uma metáfora budista muito interessante para ilustrar isso. A metáfora das duas flechas. Duas flechas? Que história é essa? Imagina que você está andando na floresta e de repente você leva uma flechada no braço. Doe, né?
Essa é a primeira flecha. A flechada inesperada da vida. Exatamente. Agora, imagina que, em vez de simplesmente cuidar do ferimento, você começa a se culpar, a se criticar. Como eu pude ser tão idiota de andar por aqui? Eu me mereço sofrer? Isso só acontece comigo? Aí a dor aumenta, né? E como? Vai disparando uma segunda flecha em você mesmo, flecha de sofrimento mental. Então, a primeira flecha é a dor inevitável, que faz parte da vida. E a segunda flecha é o sofrimento que a gente cria em cima dessa dor. Perfeito. E o problema é que muitas vezes a segunda flecha dói muito mais do que a primeira. E a gente pode aplicar essa metáfora a várias situações do dia a dia, né? Sim, a qualquer situação que cause dor, frustração, decepção. Por exemplo, você é uma conta importante no trabalho. A primeira flecha é o erro em si, o impacto negativo que ele pode ter. A segunda flecha são os pensamentos autocríticos. Eu sou um incompetente. Meu chefe vai me demitir. Eu nunca vou conseguir ser bom nesse trabalho. Ou então você termina um relacionamento amoroso. A primeira flecha é a dor da perda, da separação. A segunda flecha são os pensamentos de culpa, de rejeição, de autopiedade. Eu não sou digna de ser amada, eu vou ficar sozinha para sempre, eu estraguei tudo. A gente tem a mania de se martirizar com a segunda flecha. Como é que você faz para evitar isso? O primeiro passo é ter consciência da segunda flecha. Perceber que ela existe, que ela não é inevitável, que ela é uma criação da nossa mente. É tipo, opa, peraí, tô disparando a segunda flecha de novo. Isso. E aí, em vez de se identificar com esses pensamentos negativos, você pode simplesmente observá-los, reconhecê-los como que eles são. Pensamentos e não fatos. E aí, o que a gente faz com esses pensamentos? Manda eles embora. Não, não é preciso mandá-los embora. Na verdade, tentar reprimir os pensamentos costuma ter o efeito contrário. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. Tipo aquele experimento do urso branco, né? Exatamente. As fontes falam bastante sobre a ineficácia da resistência, da luta contra os próprios pensamentos. É como tentar segurar uma bola de praia embaixo d'água. Cedo ou tarde ela vai voltar para a superfície. A alternativa, então, é a aceitação. Permitir que os pensamentos venham e vão, sem se apegar a eles, sem julgá-los, sem alimentá-los. É tipo, tudo bem, você tá aí, pensamento. Eu te vejo, mas eu não vou entrar nessa dança com você. Isso. É reconhecer que a mente é como o céu, e os pensamentos são como nuvens. Elas vêm e vão, e a gente não precisa se desesperar com a chegada de cada nuvem. E as fontes também falam sobre a importância de ver com clareza, né? O que elas querem dizer com isso. Ver com clareza é a capacidade de perceber a realidade como ela é, sem distorções, sem julgamentos, sem as narrativas que a nossa mente costuma criar. É enxergar os fatos e não as interpretações. É tipo tirar as lentes embaçadas, né? Isso. E essa clareza é fundamental para a gente lidar com as situações de forma mais equilibrada, mais sábia, mais compassiva. Você pode dar alguns exemplos de como a gente pode aplicar essa visão clara no dia a dia. Claro, imagina que um amigo não te responde uma mensagem. A sua mente pode começar a criar um monte de histórias. Ele tá me ignorando, ele tá bravo comigo, ele não gosta mais de mim. Mas se você olhar para a situação com clareza, você vai perceber que você só sabe de uma coisa. Ele não respondeu a mensagem. Você não sabe o motivo. Pode ser que ele esteja ocupado, sem sinal, com o celular descarregado, ou pode ser que ele realmente não queira te responder. Mas você não sabe. Então, para que sofrer por antecipação? Faz sentido. E como a gente faz para cultivar essa visão clara? As fontes sugerem que a gente pratique a atenção plena, o mindfulness. Que a gente volte a atenção para o momento presente, para o que a gente está sentindo no corpo, para o que a gente está vendo, ouvindo, cheirando. E que a gente procure identificar os julgamentos, as interpretações, as histórias que a nossa mente está criando. É tipo dar um pause na mente tagarela, né? É isso aí. E as fontes também mencionam uma técnica de meditação específica para desenvolver essa visão clara. A Vipassana. Vipassana. Nunca ouvi falar. A Vipassana é uma técnica de meditação muito antiga, que se originou na Índia há mais de 2.500 anos. E o objetivo da Vipassana é justamente treinar a mente para observar a realidade interna, os pensamentos, as emoções, as sensações corporais, sem se identificar com eles, sem reagir a eles. E como é que funciona essa meditação? Basicamente, você senta numa postura confortável, fecha os olhos e observa a sua respiração. Você presta atenção no ar entrando e saindo das narinas, no movimento do abdômen. E aí você vai expandindo a sua atenção para as outras sensações corporais, para os sons, para os pensamentos, para as emoções. E o importante é observar tudo isso com neutralidade, com equanimidade, sem se apegar ao que é agradável e sem rejeitar o que é desagradável. Parece desafiador. Exige prática, disciplina. Mas os benefícios são enormes. A Vipassana te ajuda a desenvolver a autoconsciência, a compaixão, a paz interior. E para finalizar nossa imersão de hoje, as fontes falam sobre a liberdade do pensamento. O que elas querem dizer com isso?
Liberdade do pensamento é a capacidade de não sermos escravos dos nossos pensamentos. É ter a consciência de que os pensamentos são apenas pensamentos, não são a realidade, não são ordens que a gente precisa obedecer. É ter o controle remoto da mente, né? Escolher qual canal a gente quer assistir. Exatamente. E essa liberdade nos liberta do sofrimento desnecessário, nos permite fazer escolhas mais conscientes, nos conecta com a nossa essência. Como é que a gente conquista essa liberdade? Através da prática da atenção plena, da autoobservação, da aceitação, da compaixão e através do cultivo de pensamentos mais positivos, mais construtivos, mais alinhados com os nossos valores. É um processo, né? Um caminho de autoconhecimento, de autotransformação. Com certeza. Mas é um caminho que vale a pena trilhar. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nessa imersão, hein? Vimos como a mente cria histórias, como as nossas experiências moldam a nossa percepção da realidade, como evitar o sofrimento desnecessário, como acolher os pensamentos, como ver com clareza, como meditar, como buscar a liberdade mental. IFA. Foi uma viagem tanto. E eu espero que essa imersão tenha te inspirado a observar os seus pensamentos com mais atenção, a questionar suas crenças limitantes, a cultivar a autocompaixão, a buscar a liberdade mental. Que você possa usar essas ferramentas para ter uma vida mais leve, mais feliz, mais plena. E para finalizar, eu deixo uma provocação para você. Que tal começar a criar histórias mais gentis, mais positivas, mais inspiradoras para você mesmo? Que tal usar o poder da sua mente para construir a realidade que você deseja? Boa! Essa é a lição de casa. E é isso, pessoal. Obrigado pela companhia nessa imersão profunda. Até a próxima. Valeu. Até mais. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.